Olá, meus seguidores, meus seguilovers, lucro lovers, nossos seguidores aqui. Hoje a gente vai vir falar sobre ambientação, né? Mais um assunto trazido aqui pela cabeça do nosso amigo José Roberto Silva, que me acompanha mais uma vez nessa live. Antes de começar, eu vou pedir, que eu sempre esqueço de falar isso, né, meu amigo? Antes de começar, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like. Isso é muito importante para a nossa criação de conteúdo, para que a gente continue melhorando, para que a gente continue chegar aí, alcançar mais pessoas com o nosso conteúdo. Então, se liga que já começou a nossa live sobre ambientação. Pega caneta, papel e anota, meu amigo, que vem coisa boa por aí. Então tá, vamos lá. Algumas pessoas têm aquele desejo, né, e não é um desejo errado, é um desejo bom, de ser uma pessoa de muito resultado. E para ser uma pessoa de muito resultado, eu preciso considerar alguns pontos, e eu considero o ambiente o ponto mais fundamental de todos. Assim, não tem como você desvincular resultado de ambiente. Show. Se você estiver no ambiente errado, provavelmente o seu resultado vai ser errado, vai ser contra aquilo que você quer. Eu comecei a entender isso de forma prática e para mim até bem visível quando eu era colaborador e quando hoje eu me tornei empresário. Eu vejo que são mundos diferentes e o ambiente mudou e a minha cabeça também mudou. A forma de eu entregar resultado é muito diferente de quando eu era colaborador. Muito, muito, muito. Não tem como desvincular isso. Existe um estudo científico que fala que a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive. Como é que isso funciona? Se eu pegar um papel e uma caneta e colocar as 5 pessoas que de fato eu estou ali todo dia, e eu pegar, por exemplo, os resultados que ela gera todo dia e faço ali a soma e divido por 5, eu vou perceber que geralmente ou é o meu salário ou é muito próximo daquilo que eu ganho. É incrível como isso funciona, porque isso é ambiente. Então, assim, primeira coisa que eu devo fazer e eu tenho que cuidar quando eu quero me tornar uma pessoa de resultado é quais são as pessoas que estão próximas de mim ou quais eu me aproximo muito, né? Se eu, por exemplo, sou uma pessoa, né, sou um empresário, e eu me aproximo ou fico o tempo todo com colaboradores, o que vai acontecer? A minha cabeça vai ser de colaborador. Perfeito. Vai ser aquela pessoa que diz o seguinte: eu sou empresário e eu quero INSS. Eu quero me aposentar por INSS. É um exemplo clássico. A gente vê, e isso acontece com bastante frequência, que os pensamentos que eu tenho de um grupo, ele é aquela questão da tribo. Eu acredito que tu já tenha lido um pouco sobre a tribo, né? Lido, aplicado. É algo que acontece porque quando eu estou na tribo, eu vou me adequar a ela. Então, se a minha tribo tem um salário aí de mais ou menos 2, 3 mil, provavelmente eu vou permanecer nesses 2, 3 mil. José, como é que eu faço então para aumentar o meu prolabore, a minha retirada? Primeira coisa, muda de ambiente. Muda. Eu tenho um... Só um detalhe, José. Falar. Mudar de ambiente não quer dizer mudar de sala, mudar de local, mudar de nada. O ambiente é bem diferente de localização. Exato. Né? O ambiente você cria. Às vezes a sua energia não está legal, você vai para uma festa e aí aquela festa está chata. Só que, na verdade, é a tua percepção daquela festa, Exato. É a forma como você está fazendo com que ela se comporte, que seja uma festa chata. Então, não tem necessariamente a ver com a festa. Às vezes ela está bem organizada, está satisfatória. Às vezes uma música ou outra que tocou que você não gostou, mas você já vinculou tudo aquilo ali por conta da sua percepção, da sua energia. Né? Mas o ambiente é a forma como você trata as coisas. Né? A forma como você trata as pessoas, a forma como você trata os processos, a forma como você trata os clientes. Enfim, tudo isso cria um ambiente. Isso. Né? Ambiente, geralmente ela está muito ligada a pessoas, né? A gente é ser humano e a ligação ela é automática, né? Então, assim, eu tenho que validar qual é o meu ambiente. Quando eu digo aqui qual é o meu ambiente, eu falo de quais as pessoas que eu mais convivo. Então, eu tenho que validar. Por exemplo, eu só cresci na empresa quando eu comecei a me aproximar de supervisores, de coordenadores, de analistas. Quando eu estava ali
só auxiliar, contato só com auxiliar, o que acontecia? Não, tu mantém aquele padrão de comportamento. Tu pensa como um auxiliar, tu age como auxiliar, mas só que é o seguinte, magicamente, se tu começa a falar com coordenadores, parece que tu começa a enxergar a coisa diferente. Por exemplo, tu vê que ficar uns 15, 30 minutos depois do horário já não é um sacrifício, como na visão do auxiliar tem, que, meu Deus, eu tenho que ficar mais meia hora. Deu minha 18 horas e eu não bati o ponto ainda. Mas aí o coordenador, aí tu chega perto do coordenador e aí tu percebe que aqueles 30 minutos fazem toda a diferença. Porque ele bota em dia uma coisa que tá ali, ó, há um tempão, justamente é a percepção, é o que ele acaba enxergando, a pensamento, a visão que essa pessoa tem, é diferente de um auxiliar, por isso que ele está na posição que ele está. Então não adianta eu querer ser um empresário mega milionário, sendo que eu estou num ambiente de pessoas de 20, 30 mil. Eu não vou chegar se eu não mudar um pouco o meu ambiente. Já percebesse que atualmente a gente lida muito mais com empresários. A mentalidade muda. Sim. Tu tá junto com empresários de alta performance, que tem um faturamento bacana, que tem uma retirada bacana, ela muda a cabeça. Eu conto muito isso, né, José? Em algumas oportunidades que a gente tem aí de live e tudo mais, e fica cada vez mais evidente. Eu conto sempre que a minha vida mudou realmente quando eu troquei o ambiente. Eu nasci numa comunidade aqui de Florianópolis, quem está curtindo aí, que não conhece Florianópolis, mas quem conhece é no Morro do Mocotó, ali no centro da cidade. E, cara, não tem como uma criança, um jovem, mudar o ambiente. Quem manda na casa é o vô, a avó, Sim. O pai, a mãe, quem quer que viva com você, são os mais velhos. Então é muito difícil ter essa consciência também, tão jovem na vida, né? E mudar o ambiente. Por sorte, com 19 anos, a minha mãe já era separada do meu pai, fazia muito tempo, e foi morar numa casa da família e tudo mais. Então, enfim, em outro bairro, em outra cidade, do ladinho, mas outra cidade. Não era mais em comunidade, não era mais em morro, já era um bairro classe média, digamos assim. Uhum. Média baixa, mas média. E ali eu olhei para frente, tinha uma oficina mecânica, pro lado tinha outra, para frente, meio que diagonal assim, tinha a casa grande de um advogado. Aí logo do lado da oficina mecânica já tinha a casa de um empresário ali da rua, que tinha uma empresa maior. Aí eu, cara, existe um mundo diferente, né? Até porque até então, ali na comunidade onde eu vivi, não existia nenhuma referência para mim no sentido de, cara, não tinha ninguém que se destacava com salário maior, não tinha nenhum exemplo. Então aquele ambiente me fazia enxergar o quê? Cara, o que eu posso tá aqui. É uma coisa aonde limitada. Eu posso chegar? Posso chegar ali, talvez, numa comissão daquele mês eu ganhar um pouco mais. Isso. E fica com aquela crença limitante de que tu pode atingir só aquele valor, porque todo mundo ao teu redor atinge só aquele valor. Exato. Só que quando tu sai da bolha, tu vai para um outro ambiente, um outro lugar, e tu começa a perceber que não, cara, no teu ramo, ou enfim, naquilo que tu pode seguir, naquilo que tu pode fazer, existem pessoas que performam muito bem, que ganham muito dinheiro, que vivem felizes, que sem briga, até tem todo esse contexto aí que eu nem contei, mas, enfim, brigas e discussões, e aí questão de tráfico, de não sei o quê, que influencia pra caramba, né? Que Bastante. São coisas negativas, né? Energias negativas. E aí tu começa a perceber, não, cara, porra, dá pra prosperar, dá pra fazer, basta fazer isso, basta fazer aquilo, aí tu começa a perceber as nuances que te levam até aquele resultado, Exato. Né? Então, tu sai daquela vala comum de que, tipo, todo mundo no mesmo nível, nivelado por baixo, começa a perceber que o nível pode ser um pouquinho acima, né? Além de o nível ser acima, tu ainda pode despontar, porque tem gente que desponta e é extremamente normal. Sim. Né? São pessoas que fazem o mínimo bem feito. Exato, né? Exato. Então, assim, eu vou dar um exemplo aqui bem clássico. Nós temos na nossa área contábil muita referência de escritórios de esquina. Sim, né? Escritório de então, bairro. A gente pensa o seguinte, né? Contador não é rico, não tem contador rico.
né? Se a gente ficar só nesse ambiente, a gente só pensa, né? Pô, a gente vê uma contabilidade tudo pequenininha, mal acabada, né? O cara ganha bem, mas dá para viver, não é Aquele rico. dá para viver, o dá pra viver, dói. Aí tu pensa, putz, tu trabalha ali que é doidado, né? Tanto que 1 ano e 4 meses meu cabelo tá bem branco, ó. Bem branco. Só que daí é o seguinte, as pessoas que estão ao teu redor, elas influenciam, mas só que se tu pega e sobe um nível, vai para uma escada diferente, começa a encontrar pessoas com outro nível, muda. Eu comecei a mudar a minha visão quando eu comecei a descobrir dos contadores milionários. Eu não sabia que existia contador milionário. Quando eu descobri que tinha um contador com helicóptero, eu caía o cu da bunda, literalmente. Eu disse, meu Deus, é possível? Então, o ambiente mudou só porque eu comecei a olhar para as pessoas certas, cara, diferentes. Eu quero fazer um corte aqui, até inclusive é um cara que inspirou muito a gente, né? Eu tô falando aqui, eu vou fazer um corte. Um cara que inspirou muita gente, muito referência, né? Um cara sensacional. É o Padrinho, Exato. Márcio Bento. Eu vou fazer esse corte aqui, vou mandar para ele, Padrinho, um abraço, tá? Inspiração para nós aqui de Florianópolis, inspiração, acredito que para muita gente que sabe tirar o gatilho daquilo que você fala, daquilo que você mostra, daquilo que você bate na tecla 100%, e que dá para fazer muita diferença, que a nossa profissão é uma profissão rica, uma profissão cheia de informação, uma profissão que pode fazer diferença na vida de muitas pessoas, e a gente vem baseando a nossa empresa exatamente nisso, né? Nessa percepção de que não basta a gente chegar aqui e abrir seu guarda-livro que era antigamente, mas sim estar lá com o cliente, tomando decisão, ajudando na gestão, trazendo indicadores para ele, enfim, uma série de coisas. Sendo a diferença realmente do lado do cliente, né? Então, assim, Márcio Bento, um grande abraço para você, meu amigo. Sucesso aí, que tenha conseguido contratar as melhores pessoas aí nessa jornada, que tenha construído o teu prédio aí e que prospere cada vez mais. É isso aí. Você percebe, é ambiente, é tudo uma questão de ambiente. Onde você está inserido. Isso tudo muda só com o local que tu está, é só mudar. É simples. Eu sei de casos de pessoas que eram muito pobres e que eles conseguiram, por exemplo, um amiguinho daquelas pessoas riquinhas, que algumas pessoas dizem, é riquinho, é mimizento, mas ok, são ricos, estão lá. Isso foi inserido, criou amizade, foi inserido nesse meio e começou a frequentar festas. Festinha, Quando percebeu o que aconteceu, ele já era rico. Claro. Parece brincadeira, mas é o ambiente te conduz. É a tribo, né? A tribo tem esse direcionamento, tu também vai nesse direcionamento. Tem gente com um conceito que é o seguinte, né? Ande com 5 milionários, você vai ser o sexto. Exato, né? Mas é claro. Porque tu se tornar um milionário é difícil. Exato. É bem difícil. Mas se tu tiver referência, pessoas que te mostrem como é que faz, provavelmente, cara, o milionário vai te ajudar a ser um milionário também, que ele não quer que tu ande na lancha dele sendo o chupinho, né? Aquele cara que vai lá e não tem dinheiro para pagar e tudo mais. Aí o que acontece? A minha mentalidade começa a mudar. Claro. Eu vou começar a pensar como esse cara de mentalidade rica pensa. Então, é automático, que daí tu começa a pensar em forma de gerar resultado. Tu para de ficar culpando o mundo, culpando a Deus, culpando tudo que dá errado na tua vida. E aí tu começa a pensar, opa, mas tem um modo diferente de pensar. Tem uma direção diferente que se eu tomar, eu vou ter resultado. E é algo assim, ele é uma língua tênue ali, bem difícil de falar, cara. Né? É difícil de decifrar o que é. Exato. Na verdade, são várias e várias nuances, mas tudo está em torno da percepção. Exato. Acredito que para mim possa soar de uma forma, para ti soa de outra forma. Eu concordo 100% com o que tu estás falando, já que eu percebi da mesma forma como você, né? Outro modelo que a gente pode aplicar de ambientação, caso você não tenha contato com muitos empresários, aí vem uma outra questão também que eu acho que é muito importante. Dica do dia, do tio Guto. Cara, se tu não conhece, não sabe onde encontrar empresários, o teu negócio é B2B, B2C, independente do que seja, quer elevar um pouquinho o nível, eu não estou dizendo que ali tem as melhores pessoas, eu estou dizendo muito pelo contrário, é que a união faz a força. Exato. Faz açúcar também, mas faz a força. Então assim, cara, e não custa quase nada, José.
É uma onça, não é uma nota de R$50 tu paga. O associativismo. Aqui em São José tem a Enflo, em Florianópolis a CIF, em Biguaçu a CIBIG, e por aí vai, sem contar as CDLs, que são estão juntas com todos eles, né? Então, assim, a partir do momento que a gente começou a interagir, por mais que não tenha feito nenhum negócio direto, nenhum dos associados é nosso cliente direto aqui da carteira e tudo mais, só que o network criado naquilo ali, a questão de pegar um gatilho da cabeça daquele cara e tudo mais, para tu criar uma ferramenta, para tu realmente copiar, tem coisa que a gente copia, não adianta, né? Então, é muito importante você estar ambientado com outros empresários que pensem para frente. Às vezes é um cara mais evoluído do que você, às vezes é um cara menos evoluído, só que esse menos evoluído tu ajuda com a tua visão, se ele for ligeiro, se ele for perceptivo, e o cara mais evoluído vai te ajudar só estando perto, só compartilhando ideias, só fazendo ali um network realmente básico, tomando um café, cara, trocando uma ideia, o que tu fez para sair desse problema. Isso já te ajuda. Ver live, por exemplo, de Joel J, José Augusto, da Lucro Max, Lucro Lovers, do Flávio Augusto da Silva. A gente é uma retórica que a gente vem sempre trazendo esses caras, mas é que de fato, se você entender que esses caras são de sucesso, que esses caras chegaram lá e tem um motivo para isso, não é à toa. Tu vai entender que, de fato, se tu parar e ficar ouvindo esses caras, mesmo que seja repetitivo, tu ouve 10 vezes a mesma coisa, tu vai perceber 10 coisas diferentes. Exato. Então, começa a criar o hábito de ouvir pessoas com mais sucesso. Exato. Replica aquilo que dá sucesso, não aquilo que é falácia. Por exemplo, tem muita gente que quer dar opinião sobre determinados assuntos e não sabe de porcaria nenhuma. Não tem resultado nenhum para mostrar naquela área. Às vezes você não dá crédito para uma pessoa que tem resultado e dá crédito para uma pessoa que não tem. Às vezes tem gente dizendo assim para mim assim, Augusto, vou começar aqui com MEI, porque não sei o que, o meu amigo que é empresário também falou que era para começar com MEI. Cara, tu tá ligado em tudo que está acontecendo, a amarração da Receita Federal e tudo mais, tu tá ciente do que está acontecendo. Deixa eu te dar uma ambientação. Não, mas é que eu já sei, não sei o que, eu quero começar com MEI porque gasta menos. Mas tu já sabe por que estás perguntando para mim? O MEI não precisa nem de contabilidade, amigo. Boa sorte. Vai lá e faz. Sim. Só que se eu te ambientar, te mostrar que de fato dá para começar, mas tem que ter atenção nisso, naquilo outro, é diferente. Só que a pessoa não se dá nem o trabalho de ouvir. Sim. A gente que está no campo de batalha, a gente que está fazendo a coisa acontecer. Som na camisa. Então, beleza, né? Então assim, mas o que eu digo sempre? Abre o teu ouvido, tens dois, né? Abre os teus dois ouvidos e fala um pouquinho menos. Ouve quem já está na frente, quem está mostrando resultado, quem estuda aquilo, que com certeza você vai ter mais resultado. Sim. Então assim, por exemplo, nós temos aí algumas vezes um empresário que diz, poxa, eu não tenho resultado. Aí tu pergunta, tá, mas qual é o teu ambiente? A gente vai descobrir que o contato maior dele, por exemplo, é o tiozinho da padaria, que nunca se conectou com ninguém, não tem visão de mundo nenhum, não tem tecnologia, não tem nada. O cara referência é um cara que está totalmente desalinhado, está totalmente sem contato, sem nada. A gente vê que o resultado está muito atrelado a isso. Uhum. Então, assim, tudo muda. Então, eu tenho que ter as minhas referências, tanto que eu tenho meu caderno ali, ó. Meu caderno eu tenho as minhas referências, eu tenho a fotinho deles. Não é que eu esteja virando fã deles, muitos deles eu não sou fã, eu apenas observo resultados específicos. Tanto que tem pessoas que são muito boas em família, tem outras pessoas que são boas num determinado negócio, eu vou pegar o que é bom. Né? Tem pessoas que são boas em disciplina, pessoas que são boas em... Enfim, né? Quem é bom e geralmente em disciplina? Generais, quartéis. Quem é bom em energia alta, né? Alguém, um livro um pouquinho talvez mais de espiritualidade. Alguém pega mais... o Luciano Hang, energia. Pega um homem com energia. Exato. O cara tá toda hora, né? Exato. E entrega. Então assim, mas aí eu pego lá o Elon Musk, mas eu não gosto porque ele é ruim em contratação. Aí eu não vou pegar aquilo que ele tem de bom, porque eu estou olhando, eu estou focando, eu estou expandindo aquilo que é ruim do cara. Exato. Todo mundo tem o seu lado ruim, só que eu quero aproveitar Yin Yang, né? Aquela questão da dualidade, né? Então nós temos dois lados, sempre. Duas versões de uma história, até que se conte a segunda, o primeiro tem razão, né? Exato. A gente tem o preto e o branco, a gente tem o masculino e o feminino, a gente tem dualidade.
Exato. Sempre vai ter o lado bom e o lado ruim. Sempre, Exato. em tudo. Às vezes uma coisa pode ser totalmente catastrófica. Serviu de aprendizado. Vou dar um exemplo que eu estava lendo no livro agora do Jack Welch, Paixão por Vencer. Depois do atentado terrorista, que foi uma coisa só ruim, não tem nada de bom naquele atentado terrorista, Sim. caiu prédio, matou gente, só merda. Cara, desenvolveu-se sistema de segurança avançadíssimo para evitar esse tipo de coisa. Começou a se controlar muito mais o ambiente de aviação, começou a, enfim, né? Para quê? Para que se tenha a prévia de que não vai mais acontecer aquilo. Então foi uma coisa ruim que aconteceu, mas que refletiu em outras coisas, aprimoramentos muito bons. Então essa coisa ruim, se você for tirar pela ótica só daquele evento em si, daquele dia 22 de setembro de 2001, se eu não me engano, foi horrível, foi terrível. E o reflexo disso, qual foi? O aprendizado disso. Então, o que você tirou daquela situação? É isso que importa, né? A ambientação vem muito de encontro com isso. Se você lida com pessoas que só lamentam, a vida pra mim é ruim, isso acontece só comigo. Aquele personagemzinho mesmo. Então, isso acontece comigo, é coisa ruim, não sei o quê. Beleza. E se tu tá num ambiente que as pessoas, não, beleza, aconteceu isso, puf. Aí levanta e vai de novo. Aí, puf, de novo, e de novo. Até que aquilo ali já não faz mais efeito, ele já cabeceia de volta e a vida segue e ele tá naquele rumo ali e vai embora, né? Exato. Então, se você anda com essa pessoa que se vitimiza, caiu uma vez e fica ali e só reclama porque aquilo aconteceu com ela, a tendência é que você vai replicar esse mesmo comportamento. Porque aquela tribo age daquela forma. Agora, se você pega pessoas que são resilientes, toma porrada, levanta de novo e segue a luta, né? Aí você vai entender que o resultado pode ser diferente, porque essa pessoa vai continuar independente daquilo que aconteça. Exato. Então, assim, algumas pessoas têm esse problema, né? De fato, às vezes elas querem mudar o ambiente, só que elas têm o problema da expectativa, né? Ou seja, eu aumento a minha expectativa tão alto em relação a uma pessoa, que eu não quero ver nenhuma coisa errada, nenhum problema, nada. Porque aquilo vai me frustrar de uma tal maneira e eu não quero entrar naquela tribo, porque eu vou perceber que naquela tribo vai ter pessoas que têm alguma coisa ruim. Poxa, cadê o teu foco? O que tu queres alcançar? Se tu queres ser multimilionário, você vai ter que andar com multimilionário e tu vai perceber que às vezes a família deles não é tudo aquilo. Tu vai ter questões que... Familiares, principalmente, via de regra, quem desenvolve muito na parte financeira, não estou dizendo aqui para você se travar. Não é regra. Não é regra. Via de regra, tá? É que focou muito e deixou de lado a família. Exato. Dá para ter um equilíbrio? Dá. Talvez tu ande um pouquinho mais lento na questão de ganhar dinheiro, beleza. Mas dá para ter um equilíbrio e fluir muito bem em tudo. Dá para fluir muito bem em tudo. Mas via de regra, muita gente deixa a desejar da parte da família por focar na parte do dinheiro. Dica de livro. Né? Um livrinho que eu li em um dia, li uma parte de manhã e uma parte à tarde, são 100 e poucas páginas, letra bem grandona, tem algumas figuras, alguns espaços ali entre começo de capítulo e outro, tudo mais. Eu tirei uma frase muito importante, tenho levado para a vida. O que começa aqui muda o mundo. Né? A questão da ambientação que você falou. E a questão também de fazer aquilo que as outras pessoas fazem e esperar que a outra pessoa, criar expectativa em outra pessoa, que aquela pessoa vai mudar o teu ambiente, vai Exato. mudar a tua vida. Não é assim que funciona. Tudo vem de você. O que começa aqui muda o mundo. O conceito é uma formatura de 800 formandos, tá? Nos Estados Unidos, e a frase da formatura é: o que começa aqui muda o mundo. Ou seja, eles tinham acabado de se formar, tinham aprendido uma gama de conhecimento gigante. E aí, o que começa ali, a partir da formatura, a virada de chave, ir para o mercado profissional e tudo mais, muda o mundo. O que eles queriam dizer com isso? No livro explica exatamente isso, né? Um americano tem contato com 10 milhões de pessoas, né? Ao longo da vida. Ao longo da vida tem contato com 10 milhões de pessoas. Tu só precisa mudar a vida de 10 pessoas. Se tu muda a vida de 10 pessoas, eram 800, né? Eu tinha falado aqui, 800 pessoas. Se tu muda a vida de 10 pessoas, cada um desses muda a vida de 10 pessoas, a gente tem em uma geração, vamos botar em média 25 anos, 8 mil pessoas mudadas. Se 8 mil pessoas entendem o propósito e mudam a vida de 10 pessoas, nós temos 80 mil pessoas mudadas ao longo de 50 anos. Né? A outra geração.
Se essas 80 mil pessoas mudam de cabeça, a gente vai para 800 mil pessoas? Se eu não estou enganado na matemática, é isso. E assim vai. Então, em um período de 100 anos, vamos lembrar que a abolição da escravatura foi há 130 e poucos anos atrás. Né? É bem recente na nossa história, mas muita coisa vem mudando. Sim, muita percepção, exatamente, muita percepção. E muito mais daqui agora, de um curto período para cá. Então, a gente está entendendo que foi um período errado da nossa história, no sentido de escravizar por conta de cor. Né? Mas a gente vai entender que as coisas mudam. É daqui para frente. Esquece, cria uma barreira. Eu já falei isso também em outras lives e torno a falar. Na minha família não tinha ninguém formado, tanto da parte de mãe quanto da parte de pai, não existia ninguém formado em ensino superior. Eu quebrei isso aí, né? Eu fui o primeiro da minha família, de ambos os lados, em me formar em alguma faculdade. A partir daí eu dei um stop em alguma coisa. Já tem outros primos formados e tudo mais. Então, assim, a mentalidade dessa nossa geração veio um pouquinho alterada. Graças a um comportamento do bisavô, do avô, do pai, e aí chegou em nós. Mas foi uma construção lenta da minha família. Né? Talvez tivesse despontado um pouco antes, a perspectiva, a mentalidade fosse diferente. Só que a gente deu um basta. Então eu tenho certeza que a partir dessa geração, a ideia vai ser diferente. Né? Eu estou com 31 e até então nenhum dessa geração ainda teve filho. Então a gente já está postergando um pouquinho a questão de ter um filho, seja porque está planejando ter um pouco depois, por estar estruturado financeiramente, ou seja por experiência de vida, não quer ter, enfim. Mas, então já muda um pouquinho aquela ideia de ter um filho cedo, de que não é que atrapalha, né? Um filho é uma bênção, mas é que, de fato, se tu não tiver com uma família estruturada, a Bíblia diz isso, né? Tu conhece um pouco mais da Bíblia do que eu, mas enfim, de estar estruturado para depois ter o filho, né? Então, tudo isso eu vim mudando, criei uma barreira. Então, aquilo que vinha se construindo de geração após geração na minha família, na hierarquia, eu travei. Não, comigo vai ser diferente, vai ser do meu jeito, no meu tempo, da minha forma e tudo mais. Então, a gente consegue fazer, né? Só que eu criei essa ambientação, eu criei as pessoas que me cercam, a minha mulher, a família dela e tudo mais. Eu criei toda essa situação para mim. Sim. E aí sim eu consegui travar uma coisa que vinha se repetindo inconscientemente na família, uma mentalidade talvez um pouco medíocre, né? Para daí sim dar um start diferente na minha vida. Exato. Então assim, se você também está com medo de que eu vou entrar no ambiente, eu não vou ser mudado, o que vai acontecer quando tu não é mudado? Tu é expelido. Expelido do ambiente. Tribo é isso. As pessoas que vão numa direção, elas querem que todas as pessoas estejam ligadas no mesmo pensamento, no mesmo propósito. Então, se não tiver, meu amigo, vai sair. Ou por você, ou as pessoas vão criar situações, e é algo inconsciente, não é uma coisa, porque eles são maus. Não, é o ambiente, é a tribo. Se tu não estás direcionando, porque é o seguinte, se eu deixo uma pessoa dessa permanecer no grupo, o que vai acontecer? Essa pessoa sozinha vai poder o quê? Trazer o grupo para trás. Claro. Então, ao invés de fazer isso, um processo que é automático, ele é a exclusão, a saída dessa pessoa. Então, assim, é um caminho importante. Se você acha assim, Oi. Um exemplo. Uma criança, ou as crianças na escola, tendem a fazer trabalhos em grupo. Tem a criança, geralmente, que encabeça tudo e acaba fazendo trabalho sozinho. Nem vou falar disso. Tem um outro que ajuda, deve ter feito muito trabalho sozinho, amigo. Eu já aproveitei alguns amigos, assim. Já. Mas, enfim, tem a criança que faz trabalho sozinho. Cara, se esse cara, em algum momento, e ele se sente, sim, em algum momento ele se sente, tu pode falar com mais propriedade, né? Tu és um cara que encabeça muita coisa. Se sente explorado, viu que a pessoa foi de má fé, não fez nada, não quis, nem se interessou por aquilo, quando ela for propor, quando essa pessoa que usufruiu da inteligência do outro for propor um trabalho em grupo novamente para aquela pessoa que fez tudo, o que vai acontecer? Ela naturalmente vai dizer não. Exato. E no grupo daquela pessoa que faz, tu não estás mais apto. Exato. E aí ela vai procurar pessoas que ajudem de alguma forma, mesmo que seja além do trabalho lá na frente, mesmo que seja fazendo uma figurinha, desenhando na cartolina, escrevendo, mesmo que o pensamento seja dela, ela vai procurar alguém que faça aquilo, ou que ajude na composição do trabalho.
né? E não mais aquele cara que se aproveitou, só segurou o cartaz, enfim. Exato. Né? Mas é exatamente isso. Então, assim, ó, se você acha assim, José, mas eu não conheço ninguém. Cara, o Augusto deu aqui uma dica fenomenal. Você tem acesso, sim, por exemplo, ao empresário. Não foque, porque eu preciso do acesso para poder vender. Não, esquece isso. É só o ambiente. Entra no ambiente, começa a entender como ele funciona e muda a sua mente junto. Trabalha para mudar a chavezinha. Network não tem nada a ver com fazer negócio direto. Exato. Tem a ver com conexão. Tem a ver com conexão. Eu conheço um cara aqui, eu conheço um cara ali. Às vezes esse cara te indica 5 clientes e não vira teu cliente. Exato. Já aconteceu. Exato. Acontece aqui na nossa carteira. Tem cara que já indicou para muita gente, só que ele não é nosso cliente, mas ele admira o nosso trabalho. Sim. Às vezes é uma relação que ele tem antiga com outro contador, ele não quer trocar, beleza, tá tudo certo. Só que ele não indica o contador dele, que ele sabe que talvez às vezes tenha uma falha, alguma coisa ou outra, indica a gente. E legal, cara, que bom. E eu consegui isso através do quê? Do contato com ele, sem necessariamente estar ali empurrando um produto, nada mais. Exato. Só pelo fato de entender o que ele faz e probar e criar conexão. Então, assim, gente, conectar o ambiente, ele é uma chave mestra para a vida de qualquer um. Então, assim, procure esses locais. Tem mas eu não tenho acesso. Gente, como ele falou, 50 pila. O que é 50 reais? Num mês inteiro. Cara, não tirar para investir 50 reais, cara. Tu tens acesso a um grupo de empresários, tu vai ver como eles pensam, você vai ver como eles agem, você vai ver como eles se direcionam. Vai entender as tendências do mercado, vai visitar CD de empresa gigante, Exato. Centro de distribuição, para quem não sabe, né? De empresa gigante, por exemplo, está prevista aí para 2023, lá no Núcleo Jovem, da Enflo e tudo mais. A visitação no CD da Avan, né? A 190 e poucas, quase 200, se já não bateu 200 mega lojas no Brasil todo, espalhado no Brasil todo. Tem o grupo feminino que está sendo pleiteado aí, a visita na Disney, no subsolo da Disney, pelo encantamento do cliente lá. Enfim, é super conhecido mundialmente pelo encantamento dos clientes. Então, experiência riquíssima viajar com um grupo de empresários para conhecer o subsolo da Disney, cara. Exato. Isso possibilitado através da Enflo, enfim, através de outra associação que propõe esse tipo de coisa, né? Além de eventos que aí reúne regionais, e aí vem outros empresários de outras cidades, tu consegue entender um pouquinho mais o contexto do oeste, do norte, começa a perceber que os caras têm um pensamento um pouquinho diferente, aqueles caras que levam um pouquinho mais no fio do bigode, aqueles outros caras que são um pouquinho mais modernos, e aí tu começa a entender que, se eu trouxer a modernidade desse cara, se eu trouxer a seriedade da palavra desse cara, se eu trouxer... Cara, eu consigo fazer um puta mix aqui, e eu vou ser diferenciado no meu mercado. Exato. Então, aí tu começa a atrelar uma série de coisas ao teu negócio. Aí tu começa a pensar, meu Deus, mas os resultados estão aparecendo magicamente. Não é magicamente. Cara, tu estás inserido num grupo que vai te impulsionar. É automático, ele te impulsiona. Se ele não te impulsionar, tu vai ser excluído. Exato. Se você não perceber mudança, ou você não começar a mudar a tua percepção, meu amigo, você vai sair. Naturalmente. Bom, Fechou? Acho que com relação à ambientação era isso. Acho que essa live ficou riquíssima, inclusive vou recomendar ela nas redes sociais, porque acho que ficou um conteúdo muito rico. Se você gostar desse conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like que ajuda o nosso trabalho. A gente está em busca aí dos 1.000 seguidores, 1.000 seguidores, 1.000 inscritos no canal, tá? Até o final do ano. É uma luta árdua, a gente está hoje com menos um pouquinho de 200, mas a gente vai chegar lá, eu tenho certeza, né? Foco no objetivo. Fechou, pessoal? Um grande abraço, até a próxima.